Então, pessoal, mais um caso de um suposto racismo, dessa vez, envolvendo a torcida do Grêmio e o jogador Carlinhos do Flamengo. Temos que tomar muito cuidado antes de julgar as pessoas, antes de tomar partido. Eu poderia, se fosse mau caráter, né, usar desse vídeo para tentar me promover de alguma forma, né, ofendendo a torcida do Grêmio. Então vamos ver aí o que o Rica Perrone tem a dizer sobre esse episódio. É muito interessante. Novamente, porque isso aqui já foi assunto várias vezes. Eu não gostaria de ter que acordar com a minha camisa galinácea hoje que estou e dizer e falar sobre isso de novo, mas infelizmente aconteceu mais uma vez. Nós estamos falando de novo de racismo no futebol, mas nesse caso específico, do caso do Carlinhos, do jogo do Grêmio e Flamengo, eu não quero nem entrar no mérito específico, porque assim, a gente não tem nenhuma comprovação de que isso tenha acontecido ou não, mas sim no pós, em tudo que é feito em cima disso. Gente, o racismo é um crime, é um ato criminoso. E você não deve atribuir a ninguém um crime se você não tiver certeza. O Carlinhos pode falar que ouviu? Pode. Ele é a vítima, ele é o cara que saiu de lá e falou, pô, eu ouvi, sei lá, parece que alguém me xingou e tal. Ele pode dizer isso. Todo mundo ter certeza disso e fazer uma acusação disso, sem ter uma convicção disso, inclusive o Flamengo, cara, isso vai para uma esfera que assim é muito perigosa, cara. É muito perigosa porque a gente começa a permitir algo que já está sendo permitido em outras áreas, com outros tipos de crime, que basta alguém acusar que está encerrado o assunto. Ou que essa pessoa... Exatamente. É muito perigoso não ter provas, achar que falou. Isso é muito leviano. Pode acabar com a vida de uma pessoa. Em 2021, acho que o Edenilson, quando jogava pelo Inter, também contra o Corinthians, teve um episódio onde o Edenilson ouviu o jogador português chamar o Edenilson de macaquito, ou macaco, uma coisa assim. O Edenilson não provou, o Edenilson não foi atrás. E eu acho que aí o Edenilson rachou, né? O Edenilson, ele deveria, quando a gente, eu pelo menos penso assim, né? Quando a gente está do lado da verdade, quando a gente está certo, nós temos que morrer provando, cara. Morrer tentando provar a inocência. Então, ali ficou meio que o Edenilson deixou a coisa de lado, né? E o jogador português saiu por cima, né? O Edenilson como um suposto mentiroso aí. Então, tem que ter prova, porque injustiças acontecem a todo momento. vai ser punido e tal. Vou dar um exemplo mais recente até. O Grêmio agora afastou o auxiliar do Renato, o Alexandre, porque tem uma denúncia de que ele teria talvez agredido a esposa, a mulher, a namorada, não sei. É um caso que não foi assim mediaticamente muito exposto, e não tem que ser mesmo, porque é a vida pessoal dele, não importa, mas o Grêmio resolveu afastar enquanto se olha aí para a situação e tal. Eu não concordo. Por que eu não concordo, cara? Porque é o seguinte, então basta amanhã eu dizer que você fez alguma coisa, que enquanto se investiga você fica fora. E amanhã, se você provar que você estava certo, ninguém recupera o seu tempo, nem deleta o que você foi acusado. Eu não concordo com isso. Porque se ele... Exatamente, a imagem da pessoa acaba com a vida da pessoa, por isso que tem que ter prova. Se a pessoa errou, chamaram realmente o jogador do Flamengo sei lá, de ofenderam, né, com palavras racistas, tem que punir. Agora, se não houve nada, aí complicado, hein? agrediu, por exemplo, que vá lá, se prove, a justiça faça a investigação e depois de punido o Grêmio afaste ele. Mas se ele não fez, ele não precisa ser afastado das coisas que ele está fazendo, porque ele vai perder um tempo por algo que eventualmente ele pode ser inocente. Então por que você preventivamente pune uma pessoa que você não sabe? Você está punindo meramente pela acusação? Você não está punindo porque você viu? Você não está punindo porque há uma prova? É muito esquisito isso, cara. E aí você vai para o caso do jogo do Grêmio e Flamengo, ali tem uma outra questão. Já existe, desde o caso Aranha, que foi decidido de forma absurda pela CBF e tratado de forma muito equivocada pela imprensa brasileira, um rótulo dado ao torcedor do Grêmio e ao gaúcho de maneira geral, que é muito errado. Que é falar, a torcida do Grêmio é racista. Por quê? Porque 4 pessoas gritaram no estádio, uma torcida de, sei lá, 5, 6 milhões de torcedores.
A torcida é racista. Então a torcida do Flamengo é violenta, a torcida do São Paulo é violenta, a torcida do Palmeiras é marginal, a torcida do Corinthians é bandido. Por quê? Porque tem 15 caras que roubam, que matam. Pô, qual é, irmão? Isso não existe, não faz sentido nenhum essa porra. Toda vez que você fala torcida do, você tá fazendo uma puta de uma cagada. Você Exatamente. tá ofendendo o teu maior consumidor. Seria a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, porra, a torcida do... Pô, tô de galo. A torcida do Cruzeiro é isso, isso, aquilo. Pô, cara, por quê? Porque 10 caras brigaram, porque 15 caras brigaram, eu tô falando da torcida inteira do Cruzeiro. Pô, o torcedor do Cruzeiro consome meu conteúdo, consome futebol, eu vivo de futebol. Eu não posso falar isso, mesmo se não fosse o caso, mas é muita burrice sendo o caso. Exatamente. E aí, cara, você tem um áudio ali que na hora pode ter parecido, algum jornalista, alguém se equivocou e cravou. Eu não sei nem exatamente de onde veio a primeira informação disso. Aí o Carlinhos falou, o Flamengo imediatamente foi lá e pá! Bateu também sem ter certeza. Aí surge um outro áudio mais limpo falando, não, ele não tá falando isso, ele tá falando outra coisa. E veja bem essa parte importante. Pode ser que se encontre um áudio onde alguém falou isso. Pode acontecer. Mas o fato é que neste momento não tem. E se não tem, por que é que você tá botando o dedo na cara e afirmando o que aconteceu? Por que é que você tá colocando isso? E quando você coloca isso, na linha de baixo está escrito na torcida do Grêmio. De novo no Rio Grande do Sul. Imediatamente, quando você faz isso, e todo mundo está fazendo isso, são páginas e páginas. São duas versões. Primeiro, um monte de página de tudo que é Instagram, internet, o canal, detonando o ato racista da torcida do Grêmio, do Gaúcho, não sei o quê. No dia seguinte, uma enxurrada de gente batendo em quem falou, falando, pô, tá aqui o áudio, não foi isso. Vai que tem um outro áudio que prova que sim, não é o caso. O ponto é que se ninguém tem convicção de nada, por que é que a gente está fazendo isso? Por que a gente está tendo essa discussão se a gente ainda não tem a convicção? Por que nós estamos discutindo um crime se a gente não sabe se ele aconteceu? Exatamente. Por que a gente está procurando culpado? Por que a gente está rotulando um povo? Por que a gente está rotulando uma torcida? Por que a gente está fazendo isso? O que está acontecendo? O Flamengo entrar nessa? Caceta, Flamengo! Bota lá, olha, o jogador falou, pô, temos que investigar isso aí, tenho certeza que o Grêmio, que é nosso clube parceiro, vai olhar também. Pô, pra que tem que entrar nessa porra? Aí fica uma... Você sabe como o brasileiro é ignorante, cara. Sabe como o brasileiro é manchete. O brasileiro é ignorante. Vai entrando na mente do brasileiro uma informação, que é um modus operandi da mídia. Nesse caso, eu não acho que seja orquestrado, porque não faz sentido nenhum a imprensa brasileira tentar prejudicar a imagem do povo gaúcho ou da torcida do Grêmio. Não tem por que isso. Mas vai entrando na mente do cara, entendeu? A torcida do Grêmio é racista. O gaúcho é racista. Porra, cara, peraí, irmão. Tu vai pegar uma galera ali, sabe? Uma minoria. Porra, um estado, um povo, um dos povos mais fodas que tem nesse país. Na minha opinião, o mais trabalhador e honesto que tem nesse país. Toda vez, sempre falo isso, né? Sempre brinco com isso. Toda vez que você tiver que contratar um funcionário, se tiver um gaúcho, mais 3, vai no gaúcho. Você sabe que esse cara, normalmente, ele vai trabalhar mais do que os outros. Porque o gaúcho é assim, cara. O gaúcho é foda. Ele tem uma série de questões ali culturais dele que eu acho do caralho. Tem racista no Sul? Tem no Rio, tem em São Paulo, tem na Bahia, tem em qualquer lugar, cara. Porra. Agora, tu vai querer botar de novo essa porra em cima da torcida do Grêmio por causa de meia dúzia. E nesse caso a gente não consegue achar nenhum. Quanto mais meia dúzia, não se tem convicção nenhuma. E se tiver, pra mim, cara, uma torcida pra carregar esse rótulo, tem que ser um grito da torcida. Todo mundo gritando e tal. Você fala, exatamente, cara. Né? Agora, uma pessoa, no meio ali de 40, 50 mil pessoas, duas. Mesmo os torcedores corintianos, naquele episódio onde 3 infelizes, né, fizeram sinal de pessoas se afogando na enchente, é lógico que toda a nação corintiana e vários influenciadores, pessoas conhecidas, ídolos do Corinthians, foram contra, né? Assim como 3, 4 torcedores do Grêmio que, sei lá, falaram uma merda ou pensam aquilo ali, não falam, não permeia pela torcida do Grêmio inteira. Claro que não. Senão o Grêmio não teria torcedores negros, né, como tem. Então parece que é uma maldade, tem que ter prova, cara, e não é o que 4, 5 pessoas fazem, assim como o Corinthians lá. 3 torcedores do Corinthians não representam, né, fizeram aquela cena lamentável lá, imitando pessoas se afogando. 3 torcedores, 4 torcedores do Corinthians, assim como o Rica falou, tem que ser o estádio inteiro. Aí, poxa, aí é um pensamento coletivo de uma torcida inteira, mas não, isso é ignorância. Então, pessoal, o que você acha sobre isso, né? O que eu penso é, se realmente houve esse ato de racismo, punir o torcedor. É claro que o clube fica prejudicado, a imagem, mas são poucas pessoas no meio de uma torcida gigantesca que pensa diferente.
deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!